Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta aula nós vamos estudar as aplicações práticas de toda a parte teórica que nós vimos acerca do funcionamento do Bitcoin. Uma implicação prática de extrema relevância se dá no âmbito jurídico, especificamente na análise dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que é possível utilizar o Bitcoin para lavar dinheiro. Há pessoas que escreveram livros até sobre o assunto. Porém, escreveram esses livros sem analisar a fundo os aspectos técnicos relativos ao funcionamento do sistema Bitcoin. É algo que eu sempre digo, nesta área dos criptoativos, uma área complexa, uma área disruptiva, não dá para você querer atuar com base no achômetro. Ou você de fato se compromete com o estudo, vai estudar inclusive programação relativa a esse campo, ou a chance de você cometer erros graves é gigantesca. E nesse caso, o erro significa a liberdade de uma pessoa. Então, trata-se de uma aula de significativa importância para todos, né, para a sociedade de forma geral. Então vamos primeiro analisar o que diz o artigo 1º, vamos começar por aqui. Ele diz que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. E aqui tem uma pena de reclusão, veja, de 3 a 10 anos e multa. Então, destaque aqui para a importância do que nós vamos ver. Bem, antes de nós cotejarmos o artigo 1º com os aspectos teóricos e os aspectos técnicos do funcionamento do Bitcoin, nós precisamos entender melhor esses aspectos técnicos. Nós já entendemos ele nas aulas anteriores, mas vamos apenas revisar, porque agora nós estamos contextualizando. Bem, o primeiro passo, então, é importante que uma visão mais detalhada pode ser vista no livro O Guia Jurídico da Tokenização, que a propósito acabou de ganhar o prêmio aqui de best-seller, sucesso de vendas, onde nós trazemos uma abordagem detalhada de como que funciona o processo no contexto da Web3, da tokenização de ativos, e temos um capítulo específico sobre essa questão de Bitcoin e lavagem de dinheiro, dentre outros, alguns inclusive trazendo temas como flash loans, de extrema relevância para o novo direito empresarial. Bem, vamos então relembrar que o Bitcoin é um sistema de pagamentos, conforme descrito no white paper, e nós temos basicamente uma rede distribuída, ou uma rede P2P, onde os integrantes dessa rede se comunicam de forma direta. Bem, para que seja criado no contexto dessa rede algo chamado de UTXO, ou Unspent Transaction Output, é necessário que uma transação seja criada e essa transação ela seja assinada. A assinatura dessa transação pode ser feita, por exemplo, por um elemento externo à rede, como esse que você está vendo aqui. Bem, uma vez assinada essa transação, nós vamos na próxima aula analisar o que é essa transação e vamos entrar em algo bem mais avançado, mas de grande importância. Porém, uma vez assinada essa transação, então, ela é basicamente enviada para um dos participantes da rede, e essa transação ela fica em algo que nós chamamos de mempool, ou seja, um pool de transações onde ficam as transações que ainda não estão validadas. Lembrando que quem faz a validação, por exemplo, resolve o chamado problema do gasto duplo, ou seja, verifica se alguém não está querendo enviar um mesmo valor duas vezes, são os elementos da rede, os nós da rede. E eles recebem essa transação, aqui você tem uma representação de um hash da transação, como se fosse um hash da transação. E ela vai ficar nesse mempool, por quê? Porque é preciso que seja feita uma validação. Esse processo de validação nós vamos ver mais uma vez na próxima aula, com um foco agora nesses aspectos jurídicos. Bem, essas transações elas são difundidas por toda a rede. Então perceba que todas as transações relativas a Bitcoin elas já estão aqui na mempool, ou seja, elas estão públicas. Tá? Isso é um dado de extrema relevância. Mesmo não validadas, elas já estão públicas e podem inclusive ser decodificadas. Certo?
muito comum no âmbito das finanças descentralizadas o uso de bots para decodificar essas transações, que em alguns casos são de compra de uma grande quantidade de ativos, e isso possibilita que esses bots consigam ter uma previsibilidade melhor sobre o preço futuro dos ativos. Mas esse é um outro ponto. Bem, uma vez então essas transações que elas são difundidas, elas vão ser validadas por algum desses elementos dessa rede. E esse elemento, após ele validar, né, veja que aqui eu tenho várias transações, então, o que vai acontecer? Ele vai separar um conjunto de transações, como essa que vocês estão vendo aqui, e vai criar uma estrutura de dados que conterá essas transações, dentre outras informações, dentre outros metadados. Ele vai criar uma estrutura chamada de bloco, e quando ele for construir este bloco, ele vai construir este bloco com uma referência, contendo uma referência ao bloco anterior, que também contém transações que foram validadas em uma outra oportunidade. Bem, dito isso, o que nós percebemos aqui de plano? Que tudo que acontece no âmbito do sistema Bitcoin é público, certo? É impossível eu ocultar, por exemplo, uma transação que esteja sendo realizada no âmbito da rede Bitcoin, porque essas transações elas são públicas, elas precisam ser compartilhadas, certo? Então observe aqui, ó, vou finalizar aqui o nosso sistema e basicamente é isso, tá? Então, voltando agora para o artigo 1º. O que a gente já observa daqui? Bem, obviamente que eu não tenho como ocultar ou dissimular a natureza, não tenho como transformar o Bitcoin em algo diverso daquilo que ele é, uma vez que ele segue estritamente as regras do protocolo. Muito menos eu tenho como ocultar ou dissimular a origem do Bitcoin, porque todos conhecem a origem de todos os Bitcoins que existem no sistema Bitcoin. Nós vamos ver inclusive isso na próxima aula de forma mais avançada. A localização também, que nós acabamos de ver que tudo está no sistema Bitcoin, é um sistema público, onde todos têm acesso às informações. Mesma coisa se refere em relação à disposição, a movimentação também é totalmente pública. E agora resta a questão, e a propriedade? Propriedade. Talvez alguns vão dizer aqui, bem, mas aqui o proprietário do Bitcoin é o que é o proprietário da chave privada. Isso é um grande equívoco. É um equívoco que surge apenas se você não sabe como de fato ocorrem as transações no âmbito do sistema Bitcoin. E é exatamente como acontecem as transações, e mais especificamente o conceito de criptomoeda, porque aqui nós falamos apenas do que? Falamos do sistema Bitcoin, sistema de pagamentos. Mas o que de fato está contido dentro de uma dessas transações? Existe um amount nessas transações, que seria aquilo que mais próximo nós poderíamos dizer, se tratando do Bitcoin. Porém, o Bitcoin ele é definido, a criptomoeda Bitcoin é definida no white paper do Bitcoin como uma cadeia de assinaturas digitais. Porém, isso nós vamos ver na próxima aula. Mas aqui você já deve ter percebido então que é um grande equívoco, ao menos em relação a esses aspectos aqui, afirmar que é possível lavar dinheiro utilizando Bitcoins. Na próxima aula vamos falar e discutir um pouco melhor sobre a propriedade, e você vai entender um pouco melhor o que é o Bitcoin. Nos vemos lá.